nosso problema não é o HIV. O nosso problema é realmente uma condição humana ainda perpetuada dentro do matar e não do proteger. Desde a notícia de que o Departamento Nacional de AIDS agora não é um departamento, é uma coordenadoria, e que a palavra HIV/AIDS saiu do nome e se tornou doenças sexualmente transmissíveis, eu não decorei ainda, e entra outras duas doenças lá dentro, que é a hanseníase e que é a tuberculose, e que isso acaba fazendo o quê? Sobrecarregando. O que é um departamento tem um nível de financiamento. O que é uma coordenadoria tem outro nível de financiamento. A coisa já estava sucateando. E agora realmente ela está sendo invisibilizada. Dia e noite, desde cedo. Heitor entregou vários pretos, brancos, amarelos, vermelhos, azuis. Não sucumbiu ao preconceito que lhe rasgava a alma. Feito os 3 pregos a Jesus. Heitor insistiu, vivaz. Foi à igreja, ao médico, percorreu o mundo inteiro para entender-se. E entender. Não era um vírus que o matava. Mas homofobia. Ignorância. Violência. Eram pessoas de sua convivência, às vezes do seu próprio sangue. Na hora eu não pensei muito em preconceito. Até porque, tipo, LGBT já sofre preconceito, já é parte da vida, então você fica tipo assim, tá, whatever, sei lá. Já tem medo de andar à noite na rua e apanhar, então acho que não muda muita coisa. É um medo que eu tinha mesmo de morrer devido à falta de conversa e de informações sobre o HIV mesmo. Tipo, que eu não tinha acesso a essas informações, então eu fiquei tipo, mano, eu vou morrer, sei lá, vou morrer com 40 anos, com 30, não sei. Meus dias estão contados. Era tipo um medo assim. Hoje, a gente tem uma abertura muito grande em questão da sexualidade, se fala muito, mas ao mesmo tempo que se dá essa abertura, há o julgamento. A sociedade dita, né, ela dita uma liberdade, mas ao mesmo tempo ela faz um julgamento muito crítico disso. Então, sim, tem um preconceito muito grande, né, ela é uma doença biológica, né, o vírus ali destruindo o sistema de defesa do paciente, né? E é uma doença social. Em amizades eu falo tranquilo, nunca tive problema com isso. Agora, quando se trata de relacionamento, por exemplo, quando eu ia sexualmente me envolver com algum garoto, eu sempre contei. Hoje em dia já fico mais com o pé atrás, por conta de que porque tem aquele negócio, a gente espera que a pessoa conheça a gente antes da pessoa, né, tipo, contar logo de cara e acabar julgando. Tem uma pressão da sociedade, tipo, logo que eu descobri, eu contei pra um cara e que na época a gente conversava, a gente saía e tipo, eu contei pra ele, acabei contando. E aí esse cara, ele tinha um amigo que um dia eu conheci, daí a gente ficou lá, tipo assim, se pegando. E daí esse cara, tipo, que eu conversava, ele chegou pra mim e ele fez eu contar pro moleque. Eu tinha acabado de descobrir, eu tava muito desconfortável, não tava pronto pra contar pras pessoas e foi muito ruim, eu me senti horrível aquele dia. Meus pais nunca me contaram isso quando eu era criança. Eu acho que até talvez os médicos falaram pra não contar isso muito cedo, que eu também não ia entender nada. Eu fui percebendo, na verdade, com
11 ou 12 anos de idade. Quando eles eram vivos, eles jamais iam deixar que eu falasse isso para alguém. Então, raramente eu contava isso para alguém. Agora, desde então, eu passei a me abrir mais, desde que meus pais faleceram, porque eu não sei, eu acho que talvez por ter nascido com isso, eu tenho uma mente um pouco mais aberta, porque já ter passado muita coisa ruim e hoje eu tô com a cabeça mais evoluída, digamos assim. Eu era de um outro setor dentro de Londrina, eu era do setor de artes cênicas, eu era um ator, eu era um produtor de teatro. Eu larguei as artes cênicas e o teatro, porque os meus colegas da época já me olhavam diferente. Eu acho que eu comecei a notar um pouco um preconceito que às vezes eu passava um pouco no colégio. A professora insinuou que eu acho que falando sobre HIV e AIDS na sala, falou para alguns alunos que tinha uma aluna no colégio que tinha e falou de mim. E diante disso, acho que começou a correr depois disso. A gente evoluiu na questão técnica, sim, graças a Deus, mas o preconceito a gente ainda tem bastante. A gente vê o sofrimento dos pacientes, né? E isso o que ocasiona ao longo do tempo? A gente tem observado que muitos pacientes, eles entram num processo de depressão. Isso influencia no estado de saúde desse paciente. Por quê? Porque saúde é o completo bem-estar físico e mental, né? É o primeiro quadro, gente, é a negação, é a depressão, é você falar, opa, quanto tempo esse vírus vai matar? O Rony lá em 95. Em 95 eu falei, eu vou ficar quietinho, não vou falar nada pra ninguém, vou morrer rapidinho e vai dar tudo certo. Ué, não tem remédio, ninguém vai querer me ajudar, como é que eu faço? Quem descobre hoje que é soro positivo, fala assim, ó, vê no dedo da tua mão para quantas pessoas você vai poder sair daqui e contar. Muitas vezes o paciente olha e fica triste porque ele não tem ninguém para contar. Teve um dia que eu tava tão mal que eu cheguei em casa e sentei no banheiro e eu olhei pros meus braços e eu olhei pras minhas veias. Eu pensei, mano, tem morte correndo nas minhas veias. E aquele dia eu fiquei muito abalado, muito abalado, eu chorei pra caralho. E depois, né, de toda aquela informação e desconstrução desse estigma do HIV, eu percebi esse foi um dia muito traumático na minha vida, eu percebi que eu não precisava ter passado por ele. Quando eu recebi minha revelação sorológica, a médica infectologista virou para mim e falou, você é pobre ou você é rico? Eu sou pobre. Ela falou, bom, então eu te dou uns 2 anos de vida. Doutora, por que a senhora está me falando isso? Porque se você tem dinheiro, neste momento você poderia estar participando de grupos de compras no Brasil, de pessoas que saem daqui e vão para outros países, compra os antirretrovirais e traz para cá. E você vai poder comprar o seu tratamento. E eu não aceitei isso em 1995. Eu falei, não, eu tenho 28 anos. A segunda coisa que me ofereceram foi eu me aposentar. Eu falei, jamais eu vou me aposentar. Agora, eu tenho muito tempo de vida ainda e eu vou lutar por isso. Já em 85... ainda não tínhamos o SUS, né? Então era a saúde pública, o serviço quem prestava era o Estado. E a gente já tinha aqui em Londrina, eu trabalhava no centro de saúde, onde hoje é o CID, lá funcionava o centro de saúde, que era a clínica geral, bem no início. E aí começaram os primeiros casos, eu trabalhava no setor de epidemiologia. Aqui em Londrina o primeiro caso foi diagnosticado em 1985. Um doente que eu atendi. Juntamente com o Dr. Bruno Piancastelli Filho, nós organizamos e acabamos consolidando a efetivação do Centro de Referência de Doenças Sexualmente Transmissíveis, Dr. Bruno Piancastelli Filho. Como a previsão da epidemia era horrorosa, a previsão no início da epidemia era que no ano 2000 toda a família de brasileiro teria um doente de AIDS. Então a gente começou a ter esse burburinho, foi quando o Dr. Bruno, que tem um nome lá no centro de referência, e foi o primeiro idealizador da ALIA,
E articulou, começou a convidar as pessoas para fundar a LIA. Eu vim para a LIA para primeiro ser acolhido, para me fortalecer, para descobrir o tamanho da sombra do HIV sobre a minha vida, diminuir essa sombra, botar todos esses elementos importantes para a minha vida, porque eu não vivo sozinho, para aí eu continuar. Então, o acolhimento da LIA, toda a instrumentalização que ela me deu, salvou a minha vida. Então ela é uma instituição que ela está sempre se renovando. Muda o contexto, ela tem que se rever. Muda o perfil da epidemia, ela tem que se rever. Muda, enfim, as estratégias. E assim ela vem sobrevivendo nesses 30 anos, fazendo o exercício de controle social, porque ela faz, participa dos conselhos, divulga, capacita, ou seja, fortalecendo segmentos não só de pessoas vivendo, mas todas as pessoas vulneráveis ao HIV e AIDS. Eu estou com 52 anos e estou presidente da LIA desde 2013. A missão nossa lá atrás, 1989, era diminuir o estigma, melhorar a fruição de informações cientificamente respaldadas e garantir os direitos civis e humanos das pessoas infectadas. O fracasso da LIA é que ela achava que em 10 anos ela conseguiria, dentro da sociedade, tornar difusos os direitos sexuais dentro dos direitos humanos e que nós alcançaríamos o que a gente chama de saúde sexual e reprodutiva. E isso não ocorreu. Tem que expor mais, né? Que como hoje em dia já não é tão falado, porque, por exemplo, hoje em dia as pessoas sabem que tem tratamento, que tem remédio, já não é uma coisa que a pessoa já pensa, vou morrer, vou pegar e já vou morrer. Então já não tem tanto medo, então, tipo, no quesito de pegar a doença, porque senão as pessoas se preveniam mais. Separar em relação ao fato de você se relacionar com a pessoa que tem HIV, tanto como amizade, como um relacionamento. Então são duas coisas diferentes. Tem que colocar medo, que a pessoa tem que ter medo de morrer se caso contrair, e tem que se cuidar para não pegar. E tem que enfatizar que não pode ter medo das pessoas que têm HIV, porque não é uma coisa que vai pegar se você não for uma pessoa descuidada. Hoje o paciente ele pode ter uma qualidade de vida. Então a gente tem muitos pacientes que convivem com o vírus há já mais de 25 anos. Ele é portador do vírus HIV e ele vive muito bem. Por quê? Porque ele faz o uso correto da medicação. Existe uma premissa científica muito difundida dentro dos círculos de estudiosos, mas que não vai ainda para a imprensa. A imprensa evita falar sobre isso. A premissa é de que toda pessoa que vive com HIV faz o tratamento corretamente, ela se torna indetectável para o vírus e, uma vez indetectável, ela não transmite mais esse vírus por via sexual. Eu não sabia disso, era uma novidade, e eu, como jornalista, me perguntei, por que a imprensa não fala sobre isso? Por que isso não é divulgado, já que isso ajuda a acabar com o estigma contra as pessoas que vivem com o vírus?
Que é um outro ponto que a gente tem, que também de muita dificuldade, é essa adesão do paciente ao tratamento. Por quê? Não é fácil todo dia você ficar tomando uma medicação. Além de tudo, que é uma medicação comprometedora, né? Ninguém que é portador do vírus HIV sai falando e muito menos mostra a medicação que ele usa, por causa do preconceito. Na minha época, lá em 98, quando eu comecei a tomar o remédio, ainda eram muitos medicamentos, uma média de 6, 8, 12 remédios combinados, de alta toxicidade, que trazia muitos efeitos colaterais. A adesão ao tratamento era muito difícil. Aqueles que aderiram estão aí até hoje, levando uma vida normalmente. Hoje, o tratamento é mais simplificado, são menos drogas, elas são menos tóxicas para o organismo, entre aspas, mais fácil de aderir. Mas a adesão não é só tomar o medicamento. A adesão também é você assumir cotidianamente, cada vez que você toma a sua dose terapêutica, a sua condição de saúde. Tipo assim, quando eu vou pra casa da minha mãe, eu deixo minha medicação na minha bolsa, eu tiro a hora que eu preciso tomar. Mas eu não fico nessa pira de, ai, meu Deus, preciso esconder. Eu não tenho tanto medo deles descobrirem. O que eu evito mesmo é, tipo, essa interação de ter que contar, porque daí eu vou ter que sentar e explicar. Então, tipo assim, eu tento evitar mesmo essa interação, mas, tipo assim, ficar escondendo, eu não fico escondendo, até se eles descobrirem meio por acidente, eu vou falar, ai, tá, graças a Deus, porque eu não precisei confrontar, e é isso. Hoje, com a questão do teste rápido, fica muito mais fácil para ser feito o diagnóstico, né? Questão de 20 minutos, as pessoas fazem o teste e já tem o resultado. Então, essa questão da informação e da evolução do diagnóstico tem favorecido para as pessoas procurarem e fazer o teste. A outra questão é que as pessoas têm se contaminado mais. Por quê? A hora que você olha a faixa etária, dos 18 aos 30 anos, muitas pessoas não tinham nascido na época que começou a epidemia, que foi lá na década de 80, 85, aquele boom, né, que estourou no Brasil. Eu fiquei um pouco perplexo com o que eles sabiam a respeito. Eu lembro que teve uma aluna, por exemplo, que me perguntou, professor, AIDS tem cura? Essa pergunta me assustou um pouco porque era uma aluna do 2º ano de jornalismo, passou no vestibular concorrido, e aí eu percebi, isso não é responsabilidade dela, não é culpa dela, mas eu percebi que a informação não estava chegando aos jovens de hoje. Por isso, talvez, a gente tenha uma epidemia maior agora, neste momento, acontecendo novamente. A gente foi passando por uma onda de conservadorismo, né? Então você não pode mais falar em sexualidade, se você vai fazer uma palestra você não pode falar em camisinha. Então assim, e num contexto onde as informações estão na ponta do dedo, né? Você tem tudo que você quiser através de um telefone, né? Só que você não pode falar. Então o espaço para você dialogar, o espaço para você discutir o exercício da sexualidade e tudo mais, hoje a gente não tem. Naquela época as escolas estavam ávidas por parceria, porque o problema estava lá. Hoje a professora não pode nem abordar o tema, porque se ela fala em alguma coisa, qualquer aluno pode levantar, mal orientado, pode levantar, levar para casa, olha professora, e ela está pagando processo. Então o contexto mudou muito. E isso é uma coisa que entristece, Vi, porque a epidemia está crescendo e vai pegar uma geração mais despreparada do que aquela da década de 80. A divulgação dos conhecimentos ela tem que ser intensiva e contínua. E sobretudo na escola. O professor, cabe a ele falar sobre esses temas, sem nenhum preconceito, para atuar como um agente de proteção. Certo? A informação é tudo. Tudo aquilo que nós sabemos e de uma forma segura e que seja benéfico para a humanidade, nós temos que repassar. E isso faz parte daquilo que eu chamo de generosidade e de dedicação ao próximo. O que eu sabia antes era tipo o que eu tinha visto nas palestras da escola, que você tem que usar camisinha, porque se você pegar HIV você vai morrer por uma simples gripe. Assim, basicamente era isso que eu sabia. É um absurdo tanto de conhecimento que eu não tinha, que agora eu tenho. A imprensa, quando vai tratar de HIV e AIDS, ainda
traz para os textos, para os materiais audiovisuais, muitos tabus. Então, por exemplo, eles não falam sobre a premissa do indetectável igual a intransmissível. Eles não falam sobre isso. Quando eles falam, normalmente vem aquela pedagogia do terror, né? Assim, você precisa fazer isso, no caso usar o preservativo, e realmente as pessoas precisam, do contrário você pode contrair o vírus. De fato. No entanto, não existe uma pedagogia atualizada dentro do jornalismo para tratar desse assunto. Então, parece que os jornalistas falam como se a gente vivesse nos anos 80, quando HIV e AIDS era um terror, era uma sentença de morte. Hoje não é mais. Porque é responsabilidade do jornalismo, sim, né? Não só informar corretamente, mas também ensinar as pessoas, né? Então, se atualizar a respeito do que a ciência diz é muito importante. Eu não sei qual é a pior palavra que tabu dentro do tema da sexualidade, mas é para onde a gente está caminhando, um obscurantismo. Quando você vê a vulnerabilidade social, econômica, cultural, né, que a sociedade passa e que determinadas pessoas fazem parte desses grupos, né? Então, falar de HIV sem falar de direitos humanos também não rola, né? Infelizmente, tem muitas questões resolvidas, né? Biológicas. As questões sociais é que estão ainda em discussão e a solução delas vai demorar muito tempo.